falamos hoje então de rotina. Por quê e pra quê, né? Talvez esse assunto seja algo novo, né? Novo, eu digo, meio... As pessoas hoje, as mães hoje estão se informando e indo atrás dessa informação da rotina. A diferença que uma rotina faz na vida do bebê, da mãe e da família inteira. A gente precisa ter rotina. Precisa alinhar bem os nossos bebês. Eles precisam, vocês não fazem ideia do quanto eles são gratos por ter rotinas. Só que antigamente isso talvez não era escrachado assim, né? Talvez não era tão... Era muito na intuição, ia fazendo de um jeito, ia dando certo, não ia dando certo. Mas hoje essa informação chegou à tona. E hoje é a bandeira, né? Que se levanta na maternidade pra gente, principalmente, falar em sono, né? Principalmente para os nossos filhos dormirem bem. O que a gente precisa entender? Que a gente não pode querer resolver o sono da noite, né? Eu preciso que meu filho durma de noite porque eu quero dormir, né? Então a gente foca em querer resolver à noite, meu Deus, eu preciso dormir. E a gente sabe, nós mães, né, quem já passou por essa privação, a gente sabe que na madrugada parece que tudo é mais difícil, né? Não só com o sono do bebê, mas a vida da gente, né? Qualquer coisa que acontece na madrugada é mais difícil, né? Da gente resolver, da gente raciocinar, porque nós fomos feitos para, na madrugada, dormir, né? A noite foi feita para dormir, tanto para os adultos quanto para as crianças, né? Então, querer resolver o sono noturno na noite é impossível. Primeiro, porque não se resolve na noite, e segundo, que de noite a gente não tá raciocinando. Na madrugada, a gente não consegue nem raciocinar. Tudo que a gente estudou, que a gente sabe que não deve fazer, a gente vai e faz porque a gente quer dormir. E uma coisa, gente, que é muito importante, não é pra desestimular ninguém, não é pra deixar ninguém desanimado, mas quando a gente descobre, né, a janela do sono, que eu vou falar aqui essa noite com vocês, vem um salto de desenvolvimento, né? Vem uma nova descoberta e a janela muda, né? Quando eu acho, agora vai. Aí muda. Esse é o encanto, né, da maternidade. Por isso que a gente precisa estar muito conectado com os nossos bebês. Nós precisamos estar conectados com eles para a gente conseguir entender eles, entender as necessidades fisiológicas deles. Porque sono, principalmente, é algo fisiológico, né? Todo mundo precisa dormir. E muitas vezes a gente perde a tal da janela do sono e o bebê não consegue mais dormir. Como é que a gente resolve à noite? No dia, né? Caiu já por terra aquele mito de que eu não posso deixar dormir durante o dia. Se dormir muito de dia não vai dormir de noite. Isso não é verdade. Mas antigamente se acreditava nisso, né? Tanto é que a minha mãe veio pra ficar uns dias aqui comigo e ela disse: essa guria tá dormindo demais durante o dia, não vai dormir de noite. Aí eu disse: não, mãe, não funciona mais assim, né? Embora ela tenha criado 4, né? Embora tenha dado conta dos 4, hoje a gente tem o conhecimento que não é assim mais que funciona, né? Que o bebê precisa dormir durante o dia, é óbvio que é uma coisa diferente da outra, né? Não é pra trocar o dia pela noite. Aqueles bebês que emendam 5, 6 horas durante o dia. Não é isso. Porque existe, né, logo no começo quando eles são recém-nascidos, que eles ainda não identificam, né, quando é dia e quando é noite, pode acontecer isso. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de sonecas bem tiradas e de tempos, né, que tenha no máximo 2 horas e meia, que ele não esteja trocando a noite pelo dia. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto é focar no dia. Como assim, Nath? Assim, é simples, mas é difícil, né? É desafiador, porque a gente tem que se conectar muito com os nossos bebês para entender, né? Porque não existe uma regra. Existem tabelas, sim, mas não existe uma regra. O tempo dela acordada, o máximo da janela dela é 1 hora. Então, é cravado no relógio 1 hora. Não tem como. Então, a gente precisa, além dessas tabelas, que lá dentro do Mães Empoderadas eu vou liberar essas tabelas para vocês. Além das tabelas, a gente precisa identificar o sinal de sono que o nosso bebê dá, né? Então, por onde eu começo, né? Eu começo pela manhã. O
que eu preciso definir? Que hora que esse bebê vai acordar, né? Como que eu defino isso? Eu decido, né, o horário que eu quero que esse bebê acorde, baseado no que ele me apresenta, né? Eles logo apresentam algo, né? Óbvio que se ele acordar às 4 da manhã, não vai ser ali que vai começar o meu dia, né? Mas o ideal, o bom para os bebês acordar é entre 6 e 8 horas da manhã, por causa do nosso ciclo circadiano, por causa do nosso relógio biológico, né? Que é quando a gente começa a produzir mais cortisol, que é o hormônio do despertar. É o hormônio do opa, é dia, bora viver, né? Então, esse seria o horário ideal. Mas a gente precisa lembrar que, além de tudo, né? Além de hormônios, de produção de hormônios, a gente precisa adequar a rotina desses bebês à rotina da família. Precisa ser bom para todo mundo. Não adianta que eu queira que o bebê acorde às 7, mas ele foi dormir às 10 porque o pai chega às 9h30, o pai e a mãe chegam no trabalho, tá com o cuidador, enfim, né? A gente precisa ver. Cada família tem que entender o que é melhor para si. Eu trago aqui o que a ciência traz e o que eu tento fazer ao máximo aqui em casa. Porque para nós aqui tem dado, né? Mas não é uma regra, não sou mais mãe ou menos mãe porque eu faço isso, porque eu não faço isso. Então, primeira coisa, eu preciso definir o horário de acordar desse bebê. E manter esse horário todos os dias. Não é hoje ele acorda às 7, amanhã ele acorda às 9, amanhã ele acorda às 10, cada dia ele acorda um horário. Porque isso não é rotina. Concordam comigo? Né? E para o bebê, isso é muito complexo, porque confunde a cabecinha deles. Eles ficam desnorteados, eles precisam de previsibilidade, eles precisam saber o que vai acontecer. E se cada dia o dia inicia num horário, eles já começam o dia confusos, né? É óbvio que a gente tem que levar em consideração também, dependendo da noite, né? Vamos lá. A noite foi uma noite péssima, né? Não foi uma noite que o bebê conseguiu descansar, tava, sei lá, com algum desconforto abdominal, tava com algum dentinho nascendo, quando foi maiorzinho, né? Tava com algum problema e não conseguiu dormir. Aí, não vai ser sempre, né, gente? Aí não tem problema eu deixar ele acordar um pouquinho mais tarde pra dar uma compensada pra gente começar de novo e começar certo. Porque se eu começar com esse bebê, né, já cansado, esse bebê estressado, o meu dia vai ser como? Então, se ele tá dormindo, deixa ele emendar um pouquinho mais e depois inicia o dia. Mas isso é a exceção, não é a regra. O que eu preciso focar? Então, foquei. O horário de acordar, vou usar o exemplo da Isadora aqui, entre 7 e 7h30. Ela e a Vitória acordam juntas, né? Até uma dica que eu dou para quem tem mais de um filho e que são pequenos, né? É tentar sempre conciliar as duas rotinas, porque senão vocês vão passar o dia em função da rotina, né? Faz rotina para um, depois faz rotina para o outro. Então, tentar, na medida do possível, conciliar as rotinas, né? Aqui em casa, graças a Deus, né, eu ouvi muita gente falar que quero ver tu fazer, né? E eu, como uma boa dominante, vou lá e faço e mostro que dá. Dá trabalho? Ninguém disse que não ia dar, né? Nem eu mesma, eu sabia que ia dar trabalho, mas depois que as duas estão dormindo, né? Hoje, a Vitória dorme lá na minha sogra, na mãe do Vini, né? Na Marta. E a Vitória, as duas dormiram praticamente juntas também. A Marta me mandou estar dormindo e aqui também já estava dormindo. Porém, como a Isadora saiu no final do dia, a última soneca, deu brete, depois eu vou falar pra vocês. Ela acordou umas 4 vezes. Ela foi dormir agora, era 8h30, eu consegui. Eu disse, eu tenho live às 9, né? Claro, o Vini tá em casa, mas a gente não fica tranquila, né? Ouvindo um choro, né? Enfim, mas ela dormiu às 7 e depois teve vários despertares, porque realmente a última soneca ela não conseguiu tirar e ela ficou 2h30 acordada. E a janela do sono da Isadora é mais ou menos 1h, 1h20, né? E ela ficou muito tempo acordada porque deu imprevisto ali. Então, comecei o dia, né? Aqui eu começo entre 7 e 7h30. O que eu preciso identificar? Qual é o tempo que o meu bebê consegue ficar acordado bem? Como assim? A Isadora tem 2 meses e eu não sei nem que dia é hoje. 10 dias, 12 dias, nem sei que dia é hoje, acho que é 16, né? 18, meu Deus, a gente em licença maternidade dentro de casa se perde nos dias, não sei se quando é segunda, quando é terça, enfim.
Então, hoje ela tem 2 meses e 14 dias, né? A mãezinha tá bem orientada aqui. E ela tem a janela do sono dela é entre 40 minutos, às vezes, 1 hora, 1 hora e 20. Por isso que a gente não pode só se basear em horário, em tabela. A gente precisa ter aquele norte ali, porque eu sei que não é 2 horas e meia, né? Isso eu já sei, se eu tenho a tabela. Então, a tabela me ajuda nisso. Mas eu preciso observar essa filha, esse filho. Eu preciso observar quais são os sinais de sono que eles estão me dando. O que ele está me pedindo, né? Eles não sabem falar. Então, eles vão expressar através de sinais de sono. Então, identifiquei a janela de sono. Fica atenta ali, né? Primeiro, né, no primeiro tempo ali, as primeiras vezes, vai precisar ser cronometrado no relógio, sim, né? Se possível, eu fiz aqui em casa, escrever à mão, ir anotando dia por dia para identificar quantas sonecas, qual é o tempo da soneca, qual é a janela de sono, para eu poder entregar um sono de melhor qualidade para esses bebês. E quando a gente acerta a janela do sono, hoje, a primeira soneca da Isadora, eu acertei em cheio, assim, porque é uma luta, né? A gente continua sempre ali. E não deu 2 minutos que ela dormiu. Eu saí do quarto até a Vitória disse, já, mãe? E ela dormiu, né? Fez a soneca dela e eu acertei na mosca, né? O horário a janela do sono dela. Então, ela nem não tava com sono e nem tinha passado do ponto, né? Porque tu vai pro quarto com um bebê que não tá com sono, ele vai brigar, porque ele ainda não tá com sono. Mas se ele tiver passado do ponto, né, dele, não tenho mais, já tô exausto, tô cansado, também vai brigar. Então, o ponto-chave é achar o horário que o meu bebê consegue ficar acordado. Então, nessa tabela tem uma média e a partir dessa média eu vou observar os sinais do sono do meu bebê. Quais são os sinais? Abrir a boquinha de sono, coçar o olho, coçar a orelha, a Isadora fica com a sobrancelha vermelha, eles começam a olhar um ponto fixo, se eles estavam brincando, se eles estavam interagindo, eles perdem o interesse, eles começam a resmungar, né? Então, cada bebê tem o seu sinal de sono. Então, identifiquei isso, bora pra rotina. Por que eu preciso ter rotina? Para eu poder ter vida. Para que eu preciso ter rotina? Porque rotina é vida, né? A partir do momento que eu tenho uma rotina bem estabelecida, todo mundo ganha com isso. E o que mais ganha é o bebê. Nós não podemos esquecer disso, né? E eu tava, hoje, por exemplo, a Isadora fez todas as sonecas dela, todas, acho que deu 6, né? De 45 minutos a 1 hora. E aí a gente quer, né? Nós mães queremos que façam sonecas mais longas pra gente poder ter mais tempo de fazer mais coisas. Só que ontem eu fiquei nessa angústia e ela fez uma de duas, fez. Eu disse, quer saber, eu vou relaxar e deixa ser como ela quer, né? E aí eu relaxei e ela fez todas de 45 minutos, no máximo 1 hora, mas foram todas tranquilas. Eu não me estressei, eu disse, quer saber se dá pra fazer tudo que eu tenho que fazer? Deu, se não der, não deu, e não deu. Eu não consegui fazer nem 1% do que eu tinha planejado, né? Mas a gente tem que lembrar que eles são bebês, não são robôs. Então a gente precisa respeitá-los. Antes de mais nada, né? Nós não podemos pensar só em nós mães, que tá em casa, né? Nessa licença maternidade, falando no meu caso, depois os maiorzinhos quando voltam a trabalhar, ou os que não voltam a trabalhar. A gente precisa primeiro olhar com amor para esses filhos e cuidar deles e um dos cuidados é respeitá-los, né? Então, ficar atentas, principalmente as mamães, né? E o papai, a rede de apoio, as pessoas que ajudam, precisam também saber disso.